trazer, Senhor, transformação. Em nome de Jesus. Amém. Uma matéria publicada, se minha memória não trai, na década de 80, de um londrino chamado Soham Singh. Ele decidiu banir do seu comércio, era um armazém, ele decidiu banir do seu comércio alguns tipos de clientes que ele não gostava, pelo menos começou assim. Então, o primeiro grupo que ele decidiu banir do seu comércio eram os tabagistas. Todos, naquela época, as pessoas ainda podiam entrar em todos os lugares fumar. O primeiro grupo que ele não permitiu mais que entrasse no seu comércio eram aqueles que fumavam. Mas ele não parou aí. Depois de um tempo, ele decidiu que iria banir do seu comércio todas as pessoas que usassem baixo calão na linguagem. Fala-se palavrões, palavras feias, e ele baniu essas pessoas do comércio. Mas depois de um tempo, ele decidiu que também as pessoas que entravam no comércio dele com pets não seriam mais permitidas ali. E depois de um tempo, isso é fato, isso é histórico, ele decidiu depois de um tempo que as pessoas que entravam com carrinho de bebê no seu comércio não poderiam entrar mais. Até que chegou um momento que ele falou, quer saber de uma coisa? Ninguém mais pode entrar no meu comércio. E aí ele abriu uma janela no armazém. E quem quisesse deveria fazer o pedido ali, olhando pela janela, enxergar os produtos, tocar uma campainha, e ele viria até a janela, e então tiraria o pedido e entregaria por uma escotilha. Dispensa dizer que ele acabou, como diz num bom inglês, out of business, fora dos negócios. Acabou. Porque qualquer pessoa que tenha um comércio ou que preste um serviço precisa lembrar da sua missão. A sua missão é servir o cliente. E eu temo, quando penso em histórias como essa, que algumas vezes nós corremos o risco de esquecermos qual é primeiro a missão de Jesus. Falamos de Natal, da encarnação de Cristo, porque Ele veio a esse mundo, mas a pergunta é por que Ele veio a esse mundo? Se esquecemos a missão de Jesus, corremos o risco de esquecermos a nossa missão como igreja. E no Evangelho de Lucas, talvez nós encontremos a melhor definição da missão de Jesus. Por que Ele veio a esse mundo? Porque comemoramos o nascimento de Cristo. Para entendermos um pouco o Evangelho de Lucas, nós precisamos lembrar que esse Evangelho, ele é dirigido a uma pessoa que carrega um título forense, Excelentíssimo Teófilo. Provavelmente um advogado. Veja, Lucas é o autor desse Evangelho, Evangelho segundo Lucas. E Lucas era um médico e era companheiro do apóstolo Paulo. Uma pergunta que nós precisamos fazer é: por que o apóstolo Paulo precisava de alguém o acompanhando continuamente que fosse um médico? Porque nós sabemos da Escritura Sagrada, na carta de Paulo aos Coríntios, que Paulo tinha um espinho na carne. E esse espinho na carne, dentre várias coisas que poderia ser, pode muito bem ser uma enfermidade física. Nós sabemos na carta aos Gálatas que Paulo disse que a primeira vez que ele anunciou o Evangelho a eles foi por causa de uma enfermidade física. Então, possivelmente, Paulo tinha esse companheiro, discípulo, pregador e médico, acompanhando continuamente o apóstolo. Mas Paulo foi preso. E nesse primeiro confinamento de Paulo, Lucas parece ser a pessoa que vai escrever duas peças para ajudarem o advogado a construir a defesa de Paulo. O Evangelho que carrega o seu nome e o livro de Atos. Por quê? Porque Lucas tem por objetivo, dentre várias coisas que ele apresenta gloriosas sobre a boa nova de Jesus, demonstrar que a única razão porque o apóstolo Paulo foi preso foi o ciúme religioso dos líderes judeus. Era só isso. É por isso que nos evangelhos nós vemos também, e particularmente no Evangelho de Lucas,
que Jesus foi injustamente condenado. Quando eu estou batizando alguém, eu sempre pergunto: você crê que Jesus foi injustamente condenado? Porque ele foi injustamente condenado. E nós sabemos disso porque o texto nos fala, o texto sagrado, a Bíblia nos diz, que Herodes não viu em Jesus culpa alguma. E que o governador romano daqueles dias, Pilatos, não viu em Jesus culpa alguma. Foi a pressão popular que cancelou Jesus. Foi a pressão popular que levou Jesus para a cruz. E ele morreu. Mas louvado seja Deus, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. O Evangelho segundo Lucas, então, ele constrói a sua mensagem de uma maneira muito simples, organizando o conteúdo de modo que nós tenhamos uma visão panorâmica do nosso Salvador Jesus. Então, uma parte do conteúdo, a primeira parte pode ser a preparação. A segunda parte, poder, a demonstração de poder de Jesus. A terceira parte, as parábolas de Jesus. E a quarta parte, a paixão de Jesus, como Jesus se entregou por mim e por você, por nós, os pecadores. Na preparação de Jesus, nós vemos algumas coisas importantes. Nós vemos sobre o surgimento de João Batista. Primeiro, começa ali, essa é a introdução. Que um primo de Jesus nasce já de uma maneira sobrenatural. Afinal de contas, Zacarias era um sacerdote, casado com uma mulher estéril, ambos avançados em dias, já eram idosos, não tinham filhos, mas por uma providência divina, ela engravidou e gerou um menino chamado João Batista. A história prossegue e o anjo visita Maria, que também concebe sobrenaturalmente do Espírito Santo. Em Lucas, ele ainda nos apresenta a genealogia de Jesus, mas diferentemente de Mateus, você se lembra, Mateus volta até Davi e Abraão, lembram disso? Na genealogia de Lucas, ele volta até Adão. Ele tem uma razão de fazer isso. E ele passa a apresentar então que quando Jesus nasce, os anjos aparecem e anunciam aos pastores que trabalhavam nas colinas. Nesse tempo da história, nós sabemos que os pastores eram considerados infratores da lei de Moisés. Aliás, é um paradoxo isso, porque os pastores cuidavam das próprias ovelhas, que eram sacrificadas no templo, e ao mesmo tempo eles eram párias sociais. Por quê? Porque eles quebravam o sábado, cuidando daquelas ovelhas. Veja como a religião pode ser injusta com as pessoas. E eles eram considerados párias sociais. Mas é exatamente para essas pessoas que Deus, por meio da instrumentação angelical, anuncia o nascimento de Jesus. Então Jesus é levado ao templo para cumprir os requerimentos da lei. E lá no templo nós temos duas pessoas idosas, Simeão e Ana. Veja, pessoas que inclusive para nós poderiam ser excluídos da sociedade, gente que não tem mais o mesmo vigor utilitário que nós pensamos hoje. Mas não para Deus. Deus não excluiu os pastores que estavam nas colinas e tampouco excluiu aqueles idosos. É Ana e Simeão que pronunciam uma mensagem maravilhosa sobre a vida do recém-nascido Rei dos Judeus e Salvador do mundo. A história de Jesus continua e Lucas nos apresenta Jesus no templo com 12 anos de idade, fazendo perguntas profundas e sábias aos rabinos e doutores da lei. E depois uma cortina cai sobre sua vida e vamos encontrar Jesus novamente, mas agora sendo batizado, com o céu se rasgando e a confirmação de que aquele é o Filho de Deus. Jesus vai para o deserto. No deserto, ele faz uma declaração de guerra contra Satanás. Enfrenta terríveis tentações, as mais terríveis que você pode imaginar, mas Jesus triunfa sobre cada uma delas e vence o diabo no deserto. Mas veja você, isso é preparação. Depois da preparação, nós vemos Lucas apresentando Jesus demonstrando o seu poder, a sua credencial, de que ele era quem dizia ser, curando enfermidades, humanamente falando, impossíveis de serem curadas, lepra, paralisias das mais diversas, doenças terríveis, libertando endemoniados,
Jesus fazendo coisas prodigiosas, demonstração do seu poder, controlando o mundo natural e o mundo sobrenatural. Essa era a demonstração de poder. E então nós chegamos nas parábolas, onde Jesus se revela ser o Mestre. Singular, ninguém é como ele. As pessoas que o ouviam diziam, ninguém jamais falou como ele fala como quem tem uma autoridade. E como Jesus fazia isso, ele comunicava o evangelho de maneira simples, contando parábolas, comparações, histórias, pegando coisas do dia a dia e revelando a palavra de Deus. E na última parte nós chegamos na paixão de Cristo. Quando ele, por um amor tão intenso, por pessoas como eu e você, ele se entrega e morre em nosso lugar. E eu repito, louvado seja Deus, porque no terceiro dia, ele ressuscitou. Lucas, por meio de todas essas divisões, preparação, poder, parábola, paixão, ele nos dá a definição exata do propósito e da missão de Jesus. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 19, no versículo 10. Lucas 19, 10. Se você encontrou, por favor, diga amém. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Declaração de missão, por que nasceu Jesus? Porque Jesus veio a este mundo. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Se em algum momento da sua vida você se sente perdido, Jesus veio para você. Aliás, mesmo que você não se sinta perdido, Jesus veio por você. Sabe por quê? Na humanidade há apenas dois tipos de pessoas: os que estão perdidos e os que foram achados. Nós podemos imaginar que desse versículo, em que Jesus é chamado de o Filho do Homem, um título messiânico, que está lá em Daniel capítulo 7, um título que mostra que ele é o cumprimento de todas as expectativas, de todas as profecias anunciadas lá no Antigo Testamento, que ele é a encarnação de cada oráculo divino que se esperava. Ele é o Filho do Homem. Mas por 88 vezes em que Jesus é chamado de o Filho do Homem, nós também encontramos algo tão precioso: a sua aproximação conosco, de que ele se identifica com a nossa humanidade, com a nossa fragilidade, com a nossa fraqueza. Ele é o Filho do Homem. Assim como o profeta Ezequiel era chamado por Deus, por Yahvé, várias vezes, Filho do Homem agora profetiza. Lembram disso? Continuamente. E era uma maneira de dizer, você que faz parte da humanidade, anuncia a mensagem. Jesus era chamado de o Filho do Homem, para dizer que ele veio ao nosso encontro, que ele se identificou com a nossa fraqueza, com a nossa humanidade. Eu acho tão interessante que pessoas, às vezes como eu, que são pastores e pregadores, algumas vezes querem se arvorar a uma posição tão elevada e se colocar acima das outras pessoas, como se fossem semideuses. Se pudessem, seriam a quarta pessoa da Trindade. Se pudessem. Mas Jesus, Deus em carne, faz o contrário. Ele desce e se identifica conosco. Não é maravilhoso isso? E há uma longa parábola dividida em 3 partes que eu creio que demonstram perfeitamente o que Jesus fez por nós. São as parábolas que nós encontramos em Lucas, no capítulo 15, que mostram como Jesus veio buscar, procurar, encontrar, salvar, redimir, libertar. Esse capítulo tem sido chamado pelos estudiosos como a seção de achados e perdidos da Bíblia. Eu vou começar com a primeira, eu vou apenas contar para você, não vamos ler por causa do tempo. A primeira é a parábola da lhama perdida.
da ovelha perdida. É verdade, é a ovelha perdida. E aliás, eu tenho que dizer a você que depois do culto da manhã, chegaram a me oferecer uma ovelha. Mas eu achei que a lhama se saiu tão bem no papel da ovelha, que eu dispensei. Bom, a história vai assim. Um homem tinha 100 ovelhas no seu aprisco. Mas uma dessas ovelhas se desgarrou. E o que faz aquele pastor? O pastor, não um pastor, mas o pastor. Ele deixa as suas 99 ovelhas e vai buscar aquela que se desgarrou. Até um hino que cantavam antes na Assembleia de Deus, na Igreja Batista. Eram 100 ovelhas juntas num aprisco. Eram 100 ovelhas para o pastor. Bom, tudo bem, você lembra bem dessa. Então, essa ideia, essa imagem, ela é muito fresca na cabeça de todos nós que conhecemos o Evangelho. Quando nós estudamos sobre ovelhas, nós entendemos algumas coisas. Aliás, eu já tive uma ovelha em casa, pode olhar no meu Instagram que eu tenho a foto para provar. Era o Bé. Depois eu te conto o que aconteceu com o Bé. Mas enfim, ele era delicioso. Quer dizer, amoroso. Bom, voltando. Então, o que nós sabemos sobre as ovelhas? Algumas coisas. Nós sabemos que as ovelhas, por exemplo, elas têm uma visão, dizem os estudiosos, de 300 graus. 300 graus. Para você ter uma ideia o que é, você está sentado aqui na frente da igreja e você ouve que alguém está chegando. Para você saber quem está chegando, o que você faz? Você vira a cabeça para olhar. A ovelha não precisa fazer isso, ela está olhando aqui, está chegando alguém. É só fazer isso, não é prático? Muito prático. Uma outra coisa que nós sabemos das ovelhas, isso por quê? Porque ela é um animal sujeito à predação. Então ela precisa estar atenta se tem algum animal feroz caçando ela. E por isso ela precisa ter essa capacidade. Outra coisa que nós sabemos é que a ovelha, ela não tem uma capacidade olfativa muito aguçada, mas ela tem a capacidade de encontrar água. Porém, ela não bebe água em rios, correntes de águas caudalosas, porque a ovelha, via de regra, está sempre usando blusa de lã. Imagine, como se fosse 100 blusas de lã. Você não vai nadar assim, a chance de se afogar é muito grande. Então a ovelha prefere beber água em lugar tranquilo. Lembra o Salmo 23? Me leva até as águas tranquilas. A ovelha, dizem eles, por estar sempre assustada, porque ela é dócil. Você sabe que ela é dócil. Nós tivemos algumas ovelhas aqui por ocasião da celebração de Natal, não é? Então é assim, se você ouvisse, olha, lá na Becar, você viu que eles estão com um monte de onça pintada solta lá no platô da igreja? Você nem vinha no culto. Se estivesse no culto e alguém chegasse e falasse, olha, você viu lá fora, está cheio de onça pintada. Fecha a porta, fica todo mundo aqui dentro. Você não quer mexer com onça pintada. Mas quando nós dizemos, gente, tem umas ovelhinhas lá fora, é até difícil de conter as pessoas aqui. Eles querem sair, querem fazer selfie com a ovelha, querem passar a mão. Não é assim? Porque elas são dóceis. Mas elas têm que se proteger de alguma maneira. Então, como ela se protege? Estando sempre atenta e até assustada. Por isso, dizem eles, a ovelha não anda em linha reta, ela anda em zigue-zague. E é por isso que algumas vezes ela acaba se desgarrando das demais ovelhas. E quando se desgarra, o que ela faz? Ela deita e bé. Obrigado, perfeito. Ela pede socorro. Ela pede socorro. Jesus usou essa história para comparar as ovelhas com as pessoas e mostrar como é que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que há pessoas na vida que são como essas ovelhas, que têm total consciência de que se afastaram, que têm total consciência de que estão distantes de Deus, que têm total consciência de que fizeram errado. E agora elas estão com vergonha, elas estão traumatizadas, elas estão com medo, elas estão sofrendo e elas estão pedindo socorro.
E Jesus disse que o bom pastor vai até lá, apanha essa ovelha, coloca nos seus ombros e traz de volta essa ovelha. E ele disse que isso é como quando um pecador é resgatado e há uma festa no céu. Não é maravilhoso isso? Porque há pessoas assim, e talvez você seja uma dessas. Talvez você seja uma pessoa que se rebelou em algum momento, ou que sabe que fez o errado e se afastou de Deus, e você tenha vergonha disso. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. E veja, quando alguém está nesse estado de miséria, de dor, de angústia, dizendo, eu me afastei, ele não precisa de ninguém colocando o dedo no nariz dele e falando, eu te disse que você não devia ter feito assim. Não. Quando alguém está balindo, clamando de dor e angústia e arrependimento, ele precisa de alguém que o ame, que personifique Jesus e que vá buscar e traga de volta para o aprisco. Eu sei que algumas vezes nós pensamos, legal pastor, então agora você vai lá e faz isso. Mas veja, Jesus é o pastor, não um pastor. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Primeiro é que Ele vem para buscar cada um de nós que está precisando. Segundo é que há dois tipos de pessoas na humanidade: os perdidos e os achados. Se você já foi achado, então você é parte do corpo de Cristo e deve se engajar agora no processo de buscar aqueles que estão pedindo socorro. Cada um de nós, talvez nesse corpo eu seja a boca, talvez você seja o braço, o outro seja as pernas. Mas todos nós devemos nos engajar no processo de buscar aquele que se perdeu e está pedindo socorro. Amém? E se você está aqui nessa noite, talvez apareceu aqui, talvez você estava indo no Pico do Urubu e acabou aqui. Você falou, estou perdido. Você acabou de ser achado. Jesus está aqui, Ele ama você e Ele quer dar uma oportunidade para a sua vida. A parábola não para aí. É importante você lembrar que nessas três histórias elas estão conectadas. Por isso o texto começa dizendo assim, lhes propôs essa parábola, não plural, mas singular. Porque cada uma dessas pequenas histórias, dessas comparações, vai nos mostrar como Deus alcança as pessoas, como Ele vai buscar as pessoas. E a segunda história é a história de uma mulher. E essa mulher, ela tem 10 moedas. 10 moedas. 10 moedas. A palavra para moeda ali é dracma. Diferente das moedas que eu tenho aqui, cada dracma era o equivalente a um dia de um trabalhador. O salário de um dia. E essa mulher, o texto diz, perdeu uma dessas moedas, que ela valorizava muito. Há uma outra razão. Quando um noivo abastado, ele ia se casar, ele dava para sua noiva um colar com 10 moedas, ou uma tiara. Ele dava 10 moedas presas uma na outra, e ela usava ou como uma tiara, ou ela usava como um colar. Seria o equivalente a dar, por exemplo, aliança no casamento. Então, um noivo abastado daria 10 moedas para sua noiva. Assim não tinha só um valor econômico, monetário, mas tinha um valor sentimental. Se eu fosse o noivo, naquela época eu casei com a Julie, não sei, acho que ela ganharia meia moeda, alguma coisa assim. Mas teria ainda um valor sentimental, porque seria o equivalente de você dar aliança. Eu me lembro, o Júnior uma vez foi numa reunião, estava o Júnior e o pastor Denis na época, eles foram numa reunião para representar o Ministério de Rádio, Verdade Bíblica, e eu não sei se deu uma coceira no dedo do Júnior, o que foi, e ele começou a mexer, ela derrubou a aliança dele dentro do sofá onde ele estava sentado na reunião. E ele falou, olha, vamos ter que encerrar a reunião e eu vou ter que virar o seu sofá, eu tenho que achar a minha aliança. Tem um valor importante, não é porque era uma aliança de ouro, é porque tem um valor importante, sentimental. E aquela mulher disse assim, eu preciso achar essa moeda, tem um valor aqui que não é só econômico. Então imagine, ela procurou até encontrar, e o texto nos diz lindamente que quando encontrou, ela chamou os amigos e fez uma festa. Assim como o pastor que encontrou a ovelha perdida, reuniu os amigos e fez uma festa, para dizer que quando um pecador se arrepende, quando alguém que estava perdido foi achado, há festa no céu. Não é maravilhoso? Por isso que nos nossos batismos, a gente sempre termina o batismo com churrasco,
com festa, para replicar o que está acontecendo no céu. Mas há uma terceira história, uma terceira parábola. É a parábola. Eu vou pegar ele melhor, porque de manhã parecia que eu estava enforcando ele. É a parábola do filho pródigo. Lembram? Um homem, ele tem 2 filhos. Lembram disso? E um desses filhos, ele pede a parte dele da herança. Seria como desejar que o pai tivesse morrido. É de cair o queixo, não é? O pai atende o pedido do filho, entrega a herança em vida para ele. E o que é que faz o filho? Ele vai embora com aquele dinheiro, vai para uma terra distante, possivelmente pelas características da região de Decápolis, onde existiam muitos gentios, onde se criava porcos. O filho vai embora. Isso, pode ir. Vai para longe. Eu não vou deixar ele com a ovelha que vai confundir a história. Vamos deixar ele para cá. E lá ele fica. E aqui o que nós vemos naquela parábola, depois você pode ler com calma. O pai foi atrás do filho buscar ele lá em Decápolis? Não foi. Mas o pastor foi buscar a ovelha que estava berrando, pedindo socorro? Não foi? A mulher foi procurar a moeda que tinha sido perdida, porque a moeda representa aqueles que sequer têm consciência de que estão perdidos. Tem gente que está perdido na vida e nem sabe que está perdido. Já viu aqueles carros que o cara põe um adesivo assim? Não me siga, eu estou perdido. Tem gente que está perdido e nem sabe que está perdido, não tem um adesivo. Ele está perdido. Quando eu fui na igreja, não venho de família evangélica, quando eu fui à igreja, eu não tinha consciência de que eu estava perdido. Eu não estava pedindo socorro. Eu fui na igreja porque o meu colega adolescente disse que lá tinha menina bonita. E não achei. Pelo menos naquele dia não tinha. Depois encontrei a Julie, mas outra história, outra história. Mas eu estava perdido, e naquele dia eu fui achado pela graça de Jesus. Algumas pessoas que estão na sua vida não têm nem consciência de que estão perdidos. Podem ser religiosos, pode ser gente que frequenta igreja, pode ser gente com uma boa conduta moral, pode ser gente que está vivendo a vida, sai para trabalhar todo dia, paga suas contas, mas está perdido, porque na vida tem 2 tipos de gente: gente perdida e gente que foi achada. E essas pessoas você tem que pensar: Senhor, me dê sabedoria para ajudar essa pessoa a se chegar, a encontrar o caminho, porque está perdido. Mas o filho pródigo é aquele que é voluntariamente perdido. Doloroso isso. O filho pródigo é aquele que quer estar perdido. O filho pródigo é aquele que não quer ser encontrado. É aquele que está vivendo distante, porque deseja viver distante. E o pai não foi em Decápolis buscá-lo. O que faz o pai? A parábola parece sugerir que todos os dias, é o que parece sugerir a parábola, o pai ficava no portal da cidade, olhando, esperando para ver se aquele filho teria um despertamento de consciência, se ele cairia em si, e se ele voltaria para o pai. A porta está aberta, está destrancada, a comida está na mesa, a festa está preparada, mas ele tem que desejar. Sócrates dizia que um homem elegante não deveria correr. Mas na nossa história, um dia, o pai
vê o filho vindo de longe. Agora o filho está desfigurado, sofreu, viveu crise. Lá onde estava, teve tanta fome que desejou comer o que nós chamaríamos hoje de lavagem. Ele quer comer da comida do porco. E ele volta, achando que vai ser um jornaleiro, um servo na casa do pai. O texto diz, a parábola de Jesus diz, que o pai corre ao encontro do seu filho, abraça o seu filho, e beija o seu filho, e beija o seu filho, e coloca um anel no dedo do filho, veste uma roupa nova no filho, faz festa para o filho, porque o filho que estava morto reviveu, o filho que estava perdido foi achado. Queridos, nós precisamos discernir, primeiro, onde estamos nós. Segundo, onde estão as pessoas que estão à nossa volta. Há pessoas que nós precisamos ir buscar e socorrer imediatamente, estão pedindo socorro. Há outros que não têm nem consciência de estarem perdidos e precisam que nos aproximemos e apresentemos o Evangelho. Mas há outras pessoas que nós precisamos confiar em Deus, orar e esperar até que venha o arrependimento. E eu diria que para essas pessoas o que nós temos que fazer é destrancar a porta e dizer: Senhor, permita que venha uma crise aguda sobre a vida dessa pessoa. Mas proteja, Senhor. Não deixa morrer, Pai. Mas que essa crise cause, Senhor, um impacto tão grande para que ele possa vir ao seu encontro e a porta estará aberta. Mas deixa eu dizer qual é o problema que nós temos. O nosso problema é que nós queremos oferecer mais amor do que Deus, algumas vezes. E nós precisamos deixar que Deus leve a termo a sua disciplina para que na hora certa esse filho volte. E se você está aqui hoje, talvez você está meio cansado de tudo isso, de igreja, de Deus, está pensando em ir para longe, querendo a sua parte da herança, não faça isso. Não vale a pena ter que comer ou desejar comer a comida dos porcos para então um dia voltar. Fique na casa do Pai. É o melhor lugar onde você pode estar. Aquele filho voltou. Estava perdido. Foi achado. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa é a missão que não se pode esquecer. Essa é a nossa missão. É a missão que nós não podemos esquecer. John Newton, que foi um vendedor de escravos, que foi um homem devasso, profano, se converteu. E depois de se converter, ele escreveu um hino lindo, é um hino conhecido internacionalmente. Algumas traduções vertem para graça maravilhosa. Outras traduções vertem para graça sublime. A letra diz assim: ó graça sublime do Senhor, perdido me achou, estando cego me fez ver, da morte me salvou. Graça sublime. Jesus veio nos trazer essa graça. Jesus veio nos fazer instrumentos dessa graça. Mas veja, há pessoas que estão perdidas, ai, como desejam ser encontradas. Há pessoas que estão perdidas e nem sabem que estão perdidas. E há outras pessoas que sabem que estão perdidas, mas ainda não desejam ser encontradas.
Para cada uma delas, há uma resposta piedosa que nós podemos e devemos oferecer. E essa me parece ser a mensagem do Evangelho de Lucas. Vamos nos colocar em pé. Feche seus olhos.